Anunciamos Jesus, vai para o ar. Sei em quem acreditei. E Jesus nos introduz no conhecimento do Pai, no conhecimento dele mesmo, a revelação do Pai. Quem me vê, vê o Pai, ele disse a Filipe. Mas também nos introduziu no conhecimento do Espírito Santo. Ao longo de sua pregação, especialmente à medida que foi aproximando-se o final da sua vida pública, ele foi nos mostrando a importância, a necessidade absoluta do Espírito Santo para a igreja. E quem entendeu isso muito bem foi o apóstolo Paulo. Na carta que escreveu aos Coríntios, da primeira carta, capítulo 12, ele começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro, ninguém, falando sob a ação divina, pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. O Espírito Santo é a alma da igreja, é a vida da igreja. Sem ele, não teríamos condições de penetrar na verdade, nos ensinamentos de Jesus. Por isso ele se preocupou tanto já no final de sua vida, dizer, olha, eu vou voltar para o Pai, mas para vocês, apesar da minha ausência, é melhor que eu vá, porque se vocês não forem, não receberão o Espírito Santo. E não conhecendo o Espírito Santo, não vão entender. Porque você veja uma coisa, quando os apóstolos se reuniram no cenáculo de Jerusalém, o que eles tinham na sua mente, no seu coração? A convivência de 3 anos com Jesus, tinham visto seus milagres, ouvido suas palavras, tudo estava ali. Só que aquilo não dava força para eles saírem pelo mundo. E Jesus tinha dito, ide pelo mundo todo, pregai o meu evangelho. E eles estavam trancados, aliás, até obedecendo a Jesus. Por que obedecendo a Jesus? Ele que mandou ficarem ali esperando a manifestação do alto. Porque Jesus deixou claro que sem o Espírito Santo, tudo aquilo que estava ali na cabeça deles não teria força, não teria unidade, não levaria a nada. Com a vinda do Espírito Santo, aí foi aquela explosão. Tudo ficou claro para eles. Mais do que claro, eles tinham uma força, a força do Espírito Santo. Saem dali de dentro, saem de Jerusalém, vão pelo mundo, enfrentam perseguições, calúnias, prisões, jogados ao mar, com aquela força que o Espírito Santo lhes dava. Aquela força que não era deles, não era humana. Era o Espírito Santo que o Pai deu para o seu Filho e que seu Filho derramou sobre a igreja, como Pedro testemunhou no dia de Pentecostes. E este derramamento do Espírito Santo continua. Então, a igreja vive do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, se não podemos dizer nem Jesus é o Senhor, quem dirá levar alguém como missionário, outro enfrentar o martírio, outro enfrentar calúnias, outro enfrentar aborrecimentos por causa de Cristo. Sem o Espírito Santo, nada disso se realizaria. Agradeçamos então esta presença que Jesus nos possibilitou com a sua vitória sobre o pecado e sua morte. Esta graça imensa de podermos penetrar nos ensinamentos de Jesus, graças ao Espírito, aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinando. E para que você o deixe trabalhar em seu coração e em sua vida, desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Shalom. A paz do Senhor esteja com vocês.